Olá pessoal, aqui é a Andresa com mais um áudio aqui do livro Peça e Será Atendido. E esse processo hoje fala sobre planejamento dos segmentos. É muito legal, gente. Eu sei que às vezes parece meio desafiador colocar em prática todos os processos do livro Peça e Será Atendido, mas eu sou uma estudiosa desse livro e de todo o conteúdo dos Abrams, e ele fala, gente, o seguinte, que ele fez 22 processos, ele colocou 22 processos aqui nesse livro, mas que você não precisa fazer todos, que você pode escolher um, aquele que você mais se encaixe. E é importante vocês entenderem, pessoal, que é assim, ó, a gente tem que estar sempre cuidando da nossa vibração, porque a nossa vibração é o nosso ponto de atração. Se hoje você atrai situações que você não quer na nossa vida, né, que você não quer para a sua vida, eu digo se nossa, né, porque eu também estou aí no jogo da vida, como costumo falar. Então, quando eu estou atraindo coisas que eu não quero para minha vida, é porque eu sei que o meu ponto de atração está numa baixa energia, que eu não estou alinhado com a fonte. Os Abrams falam o vórtex, né? Eu falo fonte. Então, não sei se você chama de Deus, como você chama, mas isso não tem relevância. O importante é você saber que se você está trazendo situações para a sua vida que você não quer, que as coisas não estão funcionando, que você está estressado, que você está ansioso, que você se sente apreensivo, que você está com medo, não importa a situação que você está. Esse contraste, que nem o Abram fala, é só para te mostrar que você está fora do vórtice, que você está num ponto de vibração muito baixo e que o teu ponto de atração tem que ser mudado. Então, quando você percebe isso, você vai fazer o quê? Vai tratar de mudar o teu ponto de atração, se sentindo bem. O que é o ponto de atração? É o teu sentimento, é a sensação que você está sentindo naquele momento. Então, você tem que perceber para mudar. Então, esse processo de hoje, ele é justamente para isso. Planejamento dos segmentos. Então vamos lá. Eu espero, gente, do fundo do meu coração, que vocês estejam gostando dessa nova série aqui no canal. Estou fazendo com muito amor, com muita dedicação, porque a gente é uma egrégora aqui no canal. Todo mundo se ajudando, todo mundo aprendendo junto. Eu falo para quem me acompanha nos meus cursos, quem está comigo, que eu estou aí na escola da vida. Então, tudo que eu percebo que melhora a minha vibração, que eu ensino para outras pessoas, eu trago aqui para o canal para compartilhar com vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Vamos lá, então, para o processo, planejamento de segmentos. Quando que você vai usar esse processo? Quando você quiser que a sua própria influência domine durante uma certa parte do dia, que você esteja bem durante o dia. Quando reconhecer que o potencial de alguma coisa não vai bem, e quando você quiser ter a certeza que você vai obter aquilo que você quer. Ou quando o tempo ou o dinheiro for especialmente importante, se você quiser aproveitar ao máximo. Ou quando você também, aí eu vou falar eu aqui, Andresa, a minha experiência. Quando você se depara com uma situação que você não quer. E ontem mesmo e hoje aconteceu 2 situações comigo que me fez usar muito esse processo, gente. Sabe? E hoje de manhã, antes de gravar aqui esse áudio para vocês, eu fui pega com uma notícia que meio que me abalou. E aí na hora, assim, eu senti um pouco de medo e aí eu percebi, Andresa, tu baixou a tua vibração, porque o que é esse planejamento de segmentos? A cada momento você entra num novo segmento. Então aquela notícia que eu recebi fez que eu entrasse num novo segmento, mas como foi algo que eu não estava esperando, eu baixei a minha vibração. E aí eu senti muito medo, gente. Eu confesso aqui que eu senti muito medo e aí eu já sei como mudar meu ponto de atração. Então eu desenho uma mandala com uma intenção muito clara do que eu quero, como eu ensino lá dentro do meu curso. Ou eu dou uma caminhada, e aí eu resolvi dar uma caminhada. Peguei um
o audiobook do próprio livro Peça Será Atendido que tem aqui no canal. Botei, fui ouvindo para ouvir coisas boas, para mudar aquele ponto de atração e sair daquela vibração que eu estava de medo. E aí senti que as minhas emoções acalmaram. E aí eu comecei a conversar comigo, Andresa, tá tudo bem, tá tudo bem. Comecei a falar alguns mantras que eu gosto pessoais meu. E aí a minha vibração foi mudando, e aí eu coloquei uma intenção, que é esse planejamento de segmentos, para que a situação melhorasse, para que aquilo que eu estava sentindo, que não era nada demais, que depois eu percebi, eu criasse uma nova experiência no futuro. E foi fantástico, gente. E ontem a mesma coisa, assim, com uma pessoa, eu falei uma coisa para a pessoa e a pessoa entrou para defensiva, assim, sabe? E usou palavras duras, e eu fiquei pensando assim, eu não vou reagir, eu vou caminhar. Eu estava na caminhada e eu encontrei a pessoa no meio do caminho. E aí eu peguei e coloquei uma intenção muito clara, assim, sabe? Que eu me harmonizasse com aquela pessoa, né? Porque quando ela falou aquelas palavras, por mais que eu sei que era uma projeção dela, me abalou. E aí eu peguei e disse, não, vou caminhar, vou ir melhorar meu ponto de atração, vou me sentir bem e vou colocar uma intenção muito clara de me harmonizar com essa pessoa. E foi incrível, gente, incrível, porque depois eu encontrei a pessoa de novo e a pessoa disse assim, eu queria te pedir desculpa pela maneira como eu agi contigo, vamos conversar. E aí eu pude colocar o meu ponto de vista para a pessoa, mostrando para ela que eu não estava atacando ela, que eu só apenas estava colocando o meu ponto de vista, que se ela quisesse aceitar, estava tudo certo, se ela não quisesse aceitar, também estava tudo certo. E a pessoa, eu entendo. Então, gente, esse é o planejamento de segmentos, é nessas situações. Eu quis te dar 2 exemplos pessoais aqui, para não ficar aquela coisa de achar assim, a Andresa é coach, não tem problema, ela não tem desafios. Tem sim, a gente está criando todo o tempo. Então, eu quero sempre compartilhar as minhas experiências aqui com vocês. E eu usei esses 2 processos. E aí foi rapidamente, porque eu já sei como mudar o meu ponto de atração muito rápido. Muito porque eu uso o processo das mandalas também, que a arte é uma coisa que te conecta muito rápido com o divino. O Abraham, ele sempre fala que quem faz algum tipo de arte, 10 minutos por dia é o suficiente para a pessoa se conectar com a fonte rapidamente. Então é uma coisa que eu faço muito arte, né? Eu desenho, ensino, eu estou sempre com mentorias com o meu grupo, com um grupo de alunos, então eu já estou no processo, por isso que é muito rápido de eu perceber, porque a questão maior é nós nos percebemos quando nós estamos num ponto de atração negativo. Muitas vezes a pessoa fica ali várias e várias horas naquele, né, remoendo aquela situação. Eu também já passei por isso. Então é mais fácil, hoje eu consigo sair muito rápido desses pontos aí, mas eu tô no jogo da vida também. Então, olha só, voltando aqui, já dei os exemplos, voltando aqui para o livro. Esse processo, quando é que você vai usar? Quando você está se sentindo sobrecarregado ou quando você tem alguma crença, expectativa e positiva. Ou quando você, no meu caso, eu usei, né, nesses 2 exemplos que eu te apresentei, nesse de hoje de manhã, eu confesso que eu senti medo, sabe? Eu fui pega de surpresa e me percebi ali. Então, aqui diz assim, sobrecarga. Então, sobrecarga e medo estão meio que parecido aí. Mas você pode olhar lá na escala de orientação emocional, no próprio livro ou no audiobook que eu vou deixar a playlist aqui abaixo desse vídeo, tá, gente? Para vocês ouvirem se vocês quiserem. Assim que nem eu hoje. Eu fui tirar minha mente daqueles pensamentos, né, que estavam me gerando mais medo. Então eu fui sair dali, ouvindo um audiobook do próprio livro aqui que eu tô conversando com vocês. Então, olha só, o que o Abraham fala desse planejamento de segmentos, né? É mais fácil criar uma experiência futura do que mudar uma existente. O que ele quer dizer com isso? Que se você fica no problema, remoendo, você não consegue. Como eu hoje, se eu ficasse ali naqueles pensamentos de medo, eu não ia conseguir mudar a minha vibração. O que eu fiz?
Eu não criei uma experiência futura naquele momento, porque a minha mente não estava deixando. Então, eu fui ouvir alguma coisa para sair daqueles pensamentos. Então, eu fui ouvir alguma coisa que me ajudasse a lembrar que eu sou a criadora intencional da minha realidade. Então, o que o Ebro fala aqui? Ó? Se você tem um problema de saúde e concentra nele a sua atenção, você está projetando mais para uma experiência futura. Mas se você se concentra numa experiência futura diferente, você ativa a experiência futura. Então, se você está focado no problema, você está colocando atenção nele. Você tem que ir para algum local que te tire dali. Então, se você está com medo, se você está brigando com alguém, se você está preocupado, faça alguma coisa para... Não concentra a tua atenção ali. Coloca o teu pensamento em outra coisa, uma coisa boa, que aí ela vai te tirar dali. O Ebro fala o seguinte: se o seu estado de espírito, se ele estiver ruim, indicando que há bastante resistência vibrátil. Então ele diz assim: quando você está se sentindo mal, é porque você está resistindo. Não importa qual é o sentimento, se você está com medo, se você está triste, se está com raiva, você está resistindo. E você está resistindo à centelha, ao todo, à energia, ao seu poder pessoal, né, da própria centelha divina. Então, é muito interessante essa abordagem deles, porque quando você começa a perceber assim, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô preocupado, é resistência, gente. Então, até isso a gente tem que agradecer. Obrigado por estar percebendo que eu tô com raiva, que eu tô com medo, porque eu tô vendo que eu estou resistindo à energia do todo. E se eu percebo isso, eu posso mudar. E o Ebro diz o seguinte: você normalmente projeta a mesma expectativa vibrátil dos pensamentos negativos para o futuro. Então, por isso que nós aconselhamos que aplique o planejamento dos segmentos quando não estiver se sentindo bem. Aí eu sublinhei aqui no livro, tá? Para compartilhar com vocês o que ele fala aqui. Eu grifei para a gente compartilhar essa ideia. Você entra num novo segmento sempre que as suas intenções mudam. Olha que interessante. Sempre que você coloca uma intenção, você entra num novo segmento. Então ele diz: se você está lavando a louça e o telefone toca, você entra num novo segmento. Foi o que aconteceu hoje comigo. Eu estava saindo para caminhar quando eu recebi essa mensagem que me abalou. E por não, na hora, né, eu levei um pouquinho, eu levei um tempinho, né, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, para entrar, para poder sair daquele segmento ruim da mensagem que eu mesmo criei. Então, ele fala que a cada nova situação, um novo segmento. Então, se você aprender a colocar intenção, você cria uma realidade extraordinária. E ele fala o seguinte: quando a gente sai de casa, a gente entra num novo segmento. Quando uma outra pessoa chega, a gente entra num novo segmento. Se antes de estar no novo segmento, você parar por tempo necessário para começar a escolher o pensamento de expectativa positiva, você aprimora melhor o segmento. Então, você entra nele observando tal como ele é. E uma coisa que o Ebro fala, que eu sublinhei aqui, tá? Que é sempre a gente se perguntar: o que eu quero agora? O que eu quero agora? Antes de começar a gravar aqui esse áudio para vocês, eu perguntei: o que eu quero agora? Eu quero que esse áudio possa impactar muitas vidas. Eu quero que esse áudio ajude muitas pessoas e que ele seja viralizado, que as pessoas possam se conectar com ele e mudar suas experiências. Então eu coloquei essa intenção. E essa é a pergunta que o Ebro diz que a gente tem que se questionar sempre. O que eu quero para esse novo segmento? Entende? O que eu quero? Se você realmente prepara o caminho para as suas experiências futuras, o processo de planejamento dos segmentos te ajuda a controlar as próximas experiências. Então, planejar as experiências imediatas e futuras. Então, sempre se pergunte: o que eu quero? O que eu quero nesse próximo segmento? E é isso que você vai colocar, uma intenção clara. O que eu quero para esse próximo segmento?
eu vou fazer um almoço mais tarde, vou preparar um jantar. O que eu quero com esse jantar? Olha que maravilhoso. Se você vai pegar uma água para tomar, o que eu quero com essa água? Se você vai sair para dar uma caminhada, o que eu quero com essa caminhada? Eu quero me sentir bem, eu quero entrar em harmonia com a minha centelha. Então, essa é a chave para a criação intencional. Para que você se veja sempre como um imã, atraindo a maneira como se sente em qualquer ponto do tempo. Então, é a clareza, é o controle das situações, para que você se sinta feliz, para que você atraia mais situações de felicidade. Porque a maneira como você se sente é, na verdade, seu ponto de atração. O Abraham fala o seguinte, ó. Habitua-se a pensar a cada segmento. O que eu quero agora? Se quiser muitas coisas ao mesmo tempo, fica confuso. Então, se você quiser um monte de coisa ao mesmo tempo, fica confuso. Mas se você vai dividindo em segmentos, não fica. Mas quando se concentra em detalhes do que quer em determinado momento, trará clareza, poder e rapidez à sua criação. Essa é a importância do planejamento dos segmentos. Fazê-lo parar a entrar em um novo segmento para identificar o que mais deseja, de modo a concentrar sua atenção a levar poder nessa direção. Então, no dia a dia, poucas pessoas ficam concentradas na maior parte do dia. Então, você tem que identificar quais são os segmentos mais importantes para você, que você se torne um imã, né, que atrai aquilo que você quer. Aí você se coloca numa posição de criador de cada segmento ao longo do dia. Então, você vai se achar mais produtivo, você vai se achar mais feliz, né, por estar intencionalmente planejando, né, e permitindo e recebendo. O Abraham fala sempre o seguinte, que a gente tem que se permitir receber as coisas. Às vezes você intenciona uma coisa, mas você não se permite receber aquilo que você intencionou. Como é que você não permite? Quando você está triste, quando você está com raiva, você está com medo. Se você entende isso, você para e pensa, não, peraí, eu tenho que sentir alegria, eu tenho que estar sentindo o bem-estar do universo. E aí eu me permito receber aquilo que eu estou intencionando. Entenderam, gente? Eu acho que vocês entenderam. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Busque sempre colocar, né, a melhor experiência aí do seu dia. O Abraham, ele fala, até ele dá um exemplo aqui no livro, né? Que quando você, ao acordar, você coloca uma intenção, ao deitar, você coloca uma intenção, né? Ao abrir os olhos, você já está num novo segmento, aí você pode colocar uma nova intenção. Então, em todos os períodos do teu dia, deliberadamente, você pode intencionar o que você quiser. Como eu dei o exemplo aqui do áudio, eu intencionei, né, esse áudio ao fazer. Agora, quando eu for mandar para edição, colocar no canal, vou colocar uma nova intenção, a mesma intenção, mas vou colocar a intenção que dê tudo certo, que tudo flua, que eu sinta muita alegria, prazer a estar fazendo isso. E aí, quando você faz isso, você muda a sua experiência. Uma outra coisa que eu lembrei agora, que o Abraham fala sempre, se você, acha que mentalmente você não vai conseguir lembrar disso, mantenha um caderno com você, com a pergunta, o que eu quero agora, e escreva. O escrever, gente, é muito poderoso. Então, se você ainda não consegue fazer mentalmente, escreva, pega o teu caderno e escreva, o que eu quero agora. Agora eu quero me sentir bem. O que eu quero agora? Eu quero que essa água que eu estou tomando aqui, ela me traga muita saúde, bem-estar, alegria, que nutre o meu corpo, que limpe o meu corpo, que deixe as minhas células muito mais vivas. Enfim, o que você quiser. Solta a tua imaginação. Um pensamento bom atrai o outro pensamento bom e assim as coisas vão indo, tá? Espero que vocês estejam amando esse vídeo. Eu estou amando fazer essa experiência aqui contigo e vamos tornar aí todos nós juntos os criadores intencionais da nossa realidade. Até o nosso próximo encontro, gente. Um grande beijo, um abraço aí apertado para vocês.